e venha falar sobre o bom samaritano. Glória a Deus. Aqui em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, nós vemos que um certo doutor da lei, ele chegou para Jesus e ele falou: o que faria, bom mestre? O que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? E assim ali o bom samaritano, ele recitou esses versículos que diz assim: e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti também. Mas Jesus disse: respondeste bem, fazei isso e viverás. Mas aquele homem, ele queria se justificar, e ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus vem aqui no versículo 30 em diante, e Jesus vai contar que havia, glória a Deus, um moço, que ele descia, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E chegando no caminho, este homem, ele foi espancado, roubaram os seus pertences, os seus despojos. E a Bíblia diz que aquele homem ficou-se quase morto sobre o chão. Mas naquele mesmo caminho, diz a palavra de Deus, que também ia descendo um certo homem sacerdote, e passou de largo e seguiu o seu caminho. Mas também naquele caminho descia um certo homem levita, que olhando passou de largo e seguiu o seu caminho. Mas agora vem outro homem. A Bíblia diz: um certo samaritano também ia descendo e viu aquele homem caído sobre o caminho. Diz a palavra de Deus que ele desceu ali do seu animal e foi até aquele homem, pegou azeite e deitou sobre as feridas daquele homem. Glória e pegando aquele homem, colocando sobre a sua cavalgadura, sobre o seu animal, e conduziu aquele homem até uma estalagem. Aleluia. Aleluias. E falou: cuida dele para mim, porque quando eu voltar, se alguma coisa mais gastar com ele, eu pagarei. Então Jesus perguntou para aquele homem: qual desses três foi o próximo desse homem? E Jesus e o doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aleluia. E Jesus disse: vai e faz o mesmo. Glórias a Deus. Agora, vamos entender aqui esse texto. O sacerdote era aquele que era responsável do templo. O sacerdote era aquele que levava o pecado do povo e apresentava a Deus. Porque na história da lei, o sacerdote era encarregado de se apresentar a Deus para apresentar o pecado do cidadão ou do povo ou da comunidade diante do Senhor. E nós vemos que este que era um homem extremamente religioso, nós vemos que ele passou de largo. Talvez ele teria até os seus motivos
Ele poderia olhar e dizer: eu posso estar correndo risco em parar e cuidar deste homem, porque os mesmos que assaltaram ele também vai vir fazer o mesmo comigo. Mas se ele olhasse para o lado espiritual, como um sacerdote que entrava no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício do povo perante o Senhor, ele teria cuidado daquele homem, porque ele era um homem que conhecia a Torá, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia os mandamentos Glórias do a Senhor. Deus. Mas ele não fez. Aleluias. E aqui nós vemos que agora vai descendo outro homem, o levita, o adorador, aquele que era encarregado de estar no templo, na casa do Senhor, louvando, entoando louvores a Deus. E vários outros serviçais da casa de Deus, era a função do levita. Aleluias. Talvez ele ia descendo até cantando um hino. Talvez ele estava cantando até um hino que estivesse falando sobre o seu próximo, mas quando ele viu aquele homem, ele também passou de largo. Talvez temeroso, mas talvez a religiosidade que estava dentro dele não se importou com aquele que estava caído. Aleluias. Mas agora a palavra de Deus vai dizer: e um certo samaritano também ia descendo, e quando viu aquele homem, moveu-se de compaixão por ele. Aleluia. Os religiosos passaram, mas agora o samaritano, que era desprezado pela sociedade, que o judeu não se comunicava com os samaritanos, diz a palavra de Deus, mesmo sendo irmão, mas havia uma rixa, havia uma inimizade. E agora aquele homem que era samaritano, talvez não era um homem que vivia dentro dos templos, talvez não era um homem que conhecia a religião judaica, mas ele demonstrou amor para com o seu próximo. Aleluia. Ele demonstrou amor para com o seu semelhante. Glórias a Deus. Estou dizendo aqui Deus. nessa noite que nós não precisamos, nessa tarde, que nós não precisamos de vir à casa do Senhor, porque quem é convertido ao Senhor, ele se reúne, ele se congrega, ele busca a presença do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Mas nós vemos aqui, aquele homem pegou, derramou azeite sobre as feridas daquele homem, colocou sobre o seu animal, levou ele até uma estalagem, levou ele até um lugar de recurso, deixou um dinheiro e seguiu a sua viagem e disse: quando eu voltar, se alguma coisa mais tiver gastado com ele, eu pagarei quando voltar. Aleluia. Aí Jesus vai e faz a pergunta final para o doutor da lei, que era um religioso. Jesus vai e faz a pergunta para ele: quem desse é o próximo? Ele disse: aquele que usou de misericórdia. E Jesus foi e disse para ele: vai e faça o mesmo. Aleluia. Glórias a Deus. Vai e faça o mesmo. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm mais sensibilidade, não têm mais amor para com o próximo. Nós estamos vivendo uma decadência de amor para com o seu semelhante, para com o seu próximo. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas somente com elas próprias. Somente com elas próprias. Sabemos que nós vivemos em uma sociedade onde também nós temos que ter cuidado, porque nós estamos vendo também como tem crescido a maldade. Então, muitas vezes a pessoa tem um certo receio de ajudar uma pessoa em certo lugar por causa do índice de criminalidade. Mas agora, vamos olhar para o contexto da igreja, vamos olhar para a igreja, vamos olhar para aquele semelhante que está ao seu lado. Talvez ele está precisando de uma palavra, ele está precisando de um ombro amigo. Você sabe o que ele está passando. Aleluia. Mas muitas vezes as pessoas estão dizendo:
vamos orar por você. Pode deixar que vamos estar orando. Claro que a oração faz efeito, mas Jesus, ele disse, através do apóstolo Tiago, não adianta nada nós falar com uma pessoa uma palavra, mas ela está precisando de veste, ela está precisando de alimento. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E hoje está desta forma. Hoje a igreja ela está preocupada em embelezar-se cada vez mais, mas não está preocupado com aquele que está ali dentro, que está sofrendo, que está com depressão, que está com ansiedade, que está com problema, que está com enfermidade. Só está preocupado, vamos orar que Jesus vai curar. Claro que Jesus tem poder para curar, mas muitas vezes essa pessoa está precisando de um apoio da igreja. A igreja precisa chegar, a igreja tem que voltar, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, aonde a Bíblia diz que tudo era comum entre eles, que tinha alegria, singeleza de coração, aonde se repartia-se o pão. Mas hoje nós estamos vendo uma igreja egoísta, aonde as pessoas estão preocupadas somente no seu bem-estar. Cadê as lideranças? Cadê as lideranças das igrejas? Só estão preocupados com si próprio, mas não está preocupada com a ovelha. Está preocupada em arrancar a lã. Estão preocupados em matar as ovelhas. A Bíblia diz na Ezequiel que arranca a lã das gordas e as magras nem se importa. Eu quero ver um avivamento que a igreja precisa. É o amor. Aleluia. Avivamento é o amor. A unidade da fé é o amor que a igreja precisa mostrar sensibilidade com as pessoas. Se está tudo bem, a pessoa é bem recebida, mas se está tudo mal, ninguém quer chegar perto, ninguém quer se aproximar. É por isso que nós estamos vendo um índice muito grande de suicídio, um índice muito grande de pessoas que estão precisando de uma mão estendida, mas ninguém quer estender as mãos porque não quer estar perto, não quer estar próximo. E muitas vezes a pessoa está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra. Aleluia. E às vezes a pessoa está falando, eu vou orar. Nós vamos orar, depois o irmão conta o testemunho. Não é só isso. Claro que é lindo as pessoas contar o testemunho, mas muitas vezes a pessoa está precisando, às vezes, de um remédio, está precisando que a igreja faça um trabalho social, mas muitas vezes a igreja não está fazendo esse papel. A Bíblia diz que a igreja, ela tem que andar em unidade. Glórias a Deus. E quando a igreja de Jerusalém estava padecendo, a Bíblia diz que a igreja de Antioquia ajudou a igreja de Jerusalém. Quando está ajudando, ajudar a igreja era ajudando a comunidade, era ajudando as pessoas que ali estava presente, que estava precisando. Então é isso que é o amor que Jesus está dizendo, o seu próximo. O seu próximo é o que está perto de você. O seu próximo talvez também é dentro da sua casa. O seu próximo está precisando de uma palavra. O seu próximo está precisando de um ombro amigo. E nós, igreja do Senhor, vamos despertar. Vamos despertar. É muito bonito, uma igreja bonita, com ar condicionado, com os melhores sons, melhores músicos, mas isso não vai significar nada se não houver o amor. Glórias o amor a Deus. É a regra de todas as coisas. Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se queremos que a igreja cresça, a igreja precisa urgentemente sair da UTI e amar mais, porque a igreja está morrendo por falta de amar.
quantas pessoas estão deixando de buscar o Senhor, e muitas vezes porque estão se pregando o amor, mas não estão demonstrando o amor. Se prega um amor por falsa aparência para atrair as pessoas, mas o verdadeiro e genuíno evangelho está deixando de ser pregado. Mas aquele que deixar de pregar o genuíno evangelho, naquele dia haverá cobrança. Aleluia. Chega de religiosidade, de religioso já estava cheio quando Jesus veio na terra. Jesus, quando veio na terra, estava cheio de religiosos, fariseus, escribas, hipócritas. Já estava cheio de religiosos. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus, ele veio fundar a sua igreja. Glória a Jesus. Jesus, Glórias a ele veio Deus. fundar a sua igreja. A igreja de Jesus, ela é firmada no amor. A igreja de Jesus, ela é edificada na santificação, na santidade, no amor, numa vida plena, santa diante de Deus. Demonstrar amor, viver o amor, pregar o amor, mas viver este amor. Glórias a Deus. Não vamos preocupar. A igreja não tem que se preocupar para estar nos maiores rankings, a melhor igreja, para ser atraída pelo povo, mas se não houver o amor, nada disso vai resolver nada. Paulo, ele disse sobre isso. Se não houver amor, não adianta. Paulo disse que poderia dar tudo, mas se ele não tiver amor, nada adiantaria. Aleluia. O amor verdadeiro, ele não é fingido, diz a palavra de Deus. Então, igreja do Senhor, é tempo de nós despertarmos e vermos aqui, esse samaritano não era um religioso. Esse samaritano não era aquele que estava lá dizendo adorar é o que faço, é um verdadeiro adorador, porque muitos estão de lábios. Jesus disse: esse povo com os lábios me louva, mas o coração está longe de mim. Então nós estamos vivendo um tempo de hipocrisia, mas existe também os verdadeiros. Ainda que a igreja está vivendo nessa situação, mas os remanescentes sempre vai permanecer. Glórias a Os Deus. remanescentes vai Aleluia. amar, os remanescentes vai perdoar, os remanescentes vai viver o evangelho, o remanescente vai partir o pão, o remanescente não vai pensar somente em si, mas vai pensar no Glória a próximo. O Glórias a remanescente é aquele que conhece a palavra de Deus, que segue o evangelho e não segue uma religião, mas segue o evangelho que purifica, que transforma, que liberta e leva o homem para o céu. Glórias a Deus. Glória a Deus. Louvado Aleluias. seja o nome do Senhor Jesus. Não vamos ser somente como aquele sacerdote religioso, estava cheio de religiosidade. Não vamos ser somente como aquele levita que estava cheio de religiosidade, mas vamos ser como esse samaritano, teve compaixão do seu próximo. Glória a Deus. Amou o seu próximo, arriscou a sua vida pelo seu próximo, cuidou do seu próximo, Glórias a Deus. fez o que era necessário para com o seu semelhante. E que nós possamos viver este evangelho, e que Deus possa abençoar a todos nessa tarde. Amém, Jesus.